Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês forem assistir. Estamos iniciando o podcast Grandes Encontros com Laércio Bueno. Eu sou advogado e hoje trazemos mais um tema palpitante para a nossa sociedade. Estamos aqui para tratar de assuntos relacionados ao GDF, o Governo do Distrito Federal, e as obras junto à comunidade e também o apoio ao terceiro setor. Estão conosco hoje aqui para participar desse podcast o Dr. Severino Cajazeiras, professor de Direito Tributário em diversas faculdades e cursinhos, conselheiro por 2 vezes da seccional da OAB do Distrito Federal, tesoureiro também 2 vezes, secretário-geral, vice-presidente do atual governador Ibanez, quando ele era presidente da OAB-DF, e também conselheiro federal. Dr. Severino Cajazeiras foi ainda, até o ano passado, ex-secretário de Atendimento à Comunidade. Muito bem-vindo, um super prazer o senhor estar conosco aqui. Muito obrigado, Bueno, pelo convite. É uma satisfação dividir esse espaço aqui com o Dr. Max também, que é uma pessoa que tem um relevante serviço prestado na subseção da OAB do Riacho Fundo, Recanto das Emas, e a comunidade jurídica aqui do Distrito Federal e a comunidade, a sociedade civil aqui também do Distrito Federal. É muito bom falar sobre comunidade. Ótimo. E está conosco o segundo convidado, o Dr. Maximiniano Magalhães, ex-prefeito comunitário, conselheiro seccional da OAB-DF também, que foi, atualmente presidente da Comissão de Integração com a Sociedade Civil. Seja bem-vindo, um ultra prazer que você esteja conosco, Dr. Max. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa do senhor, junto com o querido professor Cajazeira, como ele é conhecido por todos os alunos, e estamos aqui para responder o que nos perguntarem. Ok. Vamos começar com alguma coisa da nossa infância, da nossa biografia. Doutor Severino, quando o senhor era criança, o senhor queria ser médico, dentista, engenheiro? Nunca pensou em ser advogado ou já pensava? Já pensava. Eu, desde criança, eu entrei escondido no tribunal do júri lá em Cajazeiras, que ficava na sobreloja da prefeitura, né? No mezanino da prefeitura, no auditório que tinha lá, e assistia a um júri. Eu tinha por volta de 8 para 9 anos e assisti aquele júri e fiquei encantado com a encenação, com tudo aquilo dali, né? Com o espetáculo que é um tribunal do júri, e aí eu fiquei apaixonado. Então, eu já sabia. Tanto é que quando eu fiz o vestibular, eu fiz para Economia, Administração, Direito, Contabilidade e Medicina. Passei em todos eles e escolhi exatamente Direito, porque é o curso, a matéria da minha paixão. E o direito leva a gente para diversas outras áreas, né? Que você possa querer escolher, né, Bueno? É verdade. O senhor me fez lembrar de 2 coisas aí. Primeiro, também a minha infância. Meu pai era ferroviário, tinha sido transferido para uma cidade do Pantanal chamada Aquidauana. E lá o júri era no Colégio Estadual Cândido Mariano, um colégio no centro da cidade. Então a gente também, por ser menor, tinha dificuldade de ver o júri. Os policiais não deixavam, né? E a gente tentava enxergar o júri lá da escadinha do anfiteatro, do auditório, né? Que antigamente chamava anfiteatro, né? Nos tempos antigos chamava anfiteatro, né? E o outro detalhe também que o senhor me fez lembrar foi essa situação da gente se apaixonar pelo direito, né? Então, muitas histórias, né? Tinha alguns advogados criminalistas folclóricos, né? Na cidade, então tudo isso chamava a atenção da gente. Doutor Max, e o senhor? Criança estava em Cavalcante, Goiás? Cavalcante, Goiás, assim... Mas queria ser médico ou não? Na verdade, o que eu queria ser era biólogo. A ideia era ser biólogo, mas eu tenho um primo meu que disse que eu nasci para ser advogado. Que desde sempre indagando, sempre contestando, né, questionando. Então ele disse que não tinha outra profissão para mim. Ele disse, você queria ser biólogo, mas você nasceu para ser advogado. Então não tem muito para onde correr. Né? Ou seria advogado ou colunista social. Né? Também, né? Político ainda. Esse dia eu fiz essa pergunta aqui para a doutora Marcela Furso, que veio falar sobre direito de família.
E ela me surpreendeu, porque ela falou, eu queria ser jogadora de futebol. Mas legal. naquele tempo, a mulherada era discriminada demais, aí não deu para ela ser, né? Interessante. Bom, então, muito bem. E aí, doutor Cajazeiro, o senhor começa a sua carreira como advogado de que forma? O senhor faz o curso em qual faculdade e começa como um advogado clínico geral ou já começa como tributarista? Não, eu já comecei como tributarista. Assim, certo. Eu na verdade, a minha carreira, eu considero a minha trajetória muito linda, muito bela, digna do meu orgulho, né? Porque eu acho, quem dera que muitos jovens como eu fui, quantos adolescentes como eu fui, tivesse a oportunidade que eu tive, né? Vindo lá de Cajazeiras, na Paraíba, com 13 anos de idade, comecei a trabalhar de empacotador de supermercado, office boy, mas sempre estudando, porque eu acho que não tem nada que nivele os seres humanos do que o conhecimento, né? O princípio da igualdade, ele começa daí, do conhecimento, né? Porque não tem classe média, alta, baixa, origem, sexo, cor, se você não tiver conhecimento, você não tiver conhecimento daquilo que você pretende fazer. Então, assim, o estudo sempre acima de tudo, e aí, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para a criançada, eu falo para os jovens, para os adolescentes, para os alunos mesmo de faculdade, quando a gente tem oportunidade, a única forma que você tem de crescer é estudar. Se você não tem outro meio, a não ser que você seja uma pessoa bem nascida, tá? Tem uma grande herança, né? Mas aí, hoje em dia, até essa nova geração nem gosta mais disso aí, ele quer o esforço próprio, o trabalho, né? Até eles querem se desvencilhar e se desvincular do nome do pai, da mãe, da origem, assim, para dizer, eu consegui sozinho. E eu já tinha essa minha forma de agir, sempre soube que eu só venceria se fosse pelo trabalho. Logicamente que a gente nunca pode dizer, eu venci. Não, a luta da gente, a vida da gente é uma eterna luta e a gente está sempre buscando o melhor, o aperfeiçoamento. E aí, assim, sempre estudando, como falei, e aí prestei vestibular nessas 5 instituições, passei em todas elas e escolhi direito. Me formei pela UDF, e logo depois eu fiz um pós-graduação, na época só exigia pós-graduação, e fiz exatamente em direito tributário, que era a matéria da minha paixão, e aí eu comecei a advogar nessa área, né? Aí fui advogado público também da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Depois fiquei muitos anos lá, fui para a Câmara Legislativa, desde o início da Câmara Legislativa, ajudei, tive a honra de assessorar na elaboração da lei orgânica do DF, com uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, que é meu querido amigo, na época, deputado distrital Manuelzinho, hoje grande conselheiro do Tribunal de Contas do DF, que honra e orgulha a advocacia, porque ele também é formado em Direito, tanto é que foi meu aluno no Uniceub, né? Mas também da área formado em Geografia, licenciado em Geografia, e foi o mais brilhante presidente do Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal, quer dizer, uma pessoa que veio também com a origem muito batalhadora, uma origem humilde, foi garçom, um monte de outras atividades, mas, acima de tudo, ele foi um bom deputado distrital, um bom secretário de administração, quando era secretaria de administração, e um excelente conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a quem eu tive a honra também de ser assessor e chefe de gabinete. Então, assim, na Câmara Legislativa ocupei diversos cargos também lá, como assessor, como diretor de recursos humanos, procurador-geral. E a minha vida, doutor Bueno, é de trabalhar mesmo, trabalhar. Eu gosto de gente, de pessoas, de seres humanos. Doutor Cajazeira, eu não sei se eu tenho uma informação incorreta ou não. O senhor também advogou lá para a deputada Eliana Pedrosa? Sim, eu fui assessor da deputada Eliana Pedrosa nos dois primeiros mandatos dela, né? Eu fui assessor dela. Eu lembrava do senhor falando com muito carinho dela. Exatamente. Na nossa época de OAB lá. Isso, naquela época lá eu sempre tive um carinho, um respeito muito grande pela deputada, pela forma despreendida que ela exerceu
o seu mandato de deputado distrital. Eu acho que quando o empresário ele deixa suas atribuições e vai ser deputado, ele tem que se dedicar por inteiro a ser deputado, ter paciência com o povo, ter carinho, ter amor e ter respeito pela comunidade. Exatamente. Foi isso que ela fez quando deputada distrital. Certo. Doutor Maximiliano, ou Max, vamos assim dizer, doutor, você tem um projeto interessante com a Comissão de Integração com a Sociedade Civil, que é essa questão da preocupação da criança estudar próximo à escola, porque a criança acaba pegando um ônibus para ir para longe, o ônibus não tem nem banheiro, então tem uma série de dificuldades. Nos explique um pouco como que é esse projeto, porque esse projeto tem tudo a ver com a comunidade, né? E a importância da participação da Secretaria de Educação no auxílio em conseguir aprimorar isso, né? Isso. Doutor, aqui eu vou fazer das palavras do professor Cajazeiras as minhas. E digo algo que, assim, não sei se por erro, né, entre aspas, mas o que está no artigo 6º da Constituição é quais são os direitos sociais. Artigo 6º da Constituição. O primeiro direito que vem é a educação. Ele vem à frente da saúde. Engraçado, né? Assim, ou foi um erro na hora de talvez sem pensar, ou foi colocado ali de forma aleatória os direitos. Deixa eu provocar, e será que não foi ordem alfabética? Não? Eu já ia falando isso, pode ter sido ordem alfabética também. Enfim, mas assim, o que eu entendo é, o direito à educação, eu tendo a entender que o direito à educação, ele, na verdade, é um dos maiores direitos que o cidadão pode ter. Por quê? Porque um cidadão educado, ele não aceita, por exemplo, a saúde como a saúde que tem no Brasil, por exemplo. Então, a educação transforma a pessoa em todo sentido. E o nosso projeto, dentro da subseção do Riacho Fundo 1, 2 e Recanto das Emas, é com relação ao artigo 53, inciso 5 ou 10, salvo engano, agora eu vou lembrar de cabeça, em que diz que o aluno tem o direito à vaga no estabelecimento de ensino público próximo da sua residência. E a questão é, o que é próximo da residência? Essa é a definição que nós estamos procurando. Próximo, né? O conceito de próximo. Qual a distância, né? Isso, e quem está nos ajudando nisso, na verdade, é o programa de pós-graduação da UNB, que está fazendo esse estudo para definir o que seria proximidade para os fins dessa lei. Mas o senhor já fez alguma audiência pública, salvo engano? Isso, fizemos uma audiência pública no IFB do Riacho Fundo 1, né? IFB, explique aí. Que é o Instituto Federal, né? De Brasília, lá no Riacho Fundo 1, em que foi a decana da UNB, a professora Ogami, foi o deputado Gabriel Magno, que é presidente da Comissão de Educação da Câmara Legislativa, foi a Secretaria de Educação, os conselhos tutelares, o senhor também participou, né, lá da nossa audiência pública, e a discussão é essa. O que seria essa proximidade? E por que garantir essa proximidade? O impacto psicossocial, o impacto financeiro na vida dessas famílias. Por quê? Porque, por exemplo, na questão financeira, imagina uma criança que mora no começo do Recanto das Emas e que está estudando lá no final do Recanto das Emas, que é o que está acontecendo. O Estado diz, não, nós garantimos o passe estudantil gratuito. Ok, mas vocês garantem o passe estudantil gratuito para a criança e não para o acompanhante. Né? Então, você não vai, uma criança de 5 anos não vai para a escola sozinha. Então, ela tem que ir com a mãe. A mãe vai, não vai ficar lá olhando para cima, que ela tem o que fazer, vai voltar para sua casa ou para o seu trabalho e depois vai buscar a criança e voltar novamente. Então, são 4 passagens que a mãe vai pagar. Então, esse é o impacto financeiro. Isso num período só, né? Se for período integral, são 8 passagens. Né? Aí se for integral, dá na mesma, porque só que ele entra mais cedo, sai à tarde, né? É verdade. Ela vai deixar e vai buscar, né? De toda forma. E depois tem o impacto psicossocial, professor, que é o que eu acho que é mais impactante. Imagine o que acontece hoje, por exemplo, na cidade de Água Quente. Crianças de Água Quente estão estudando no Recanto das Emas. Imagine no Dia das Mães, que os alunos que moram ali próximo, né, daquela escola do Recanto das Emas, as mães vão lá para assistir a apresentação do Dia das Mães. Aí aquela mãe lá de Água Quente não vai. Por quê? Porque ela não tem dinheiro, porque ela é pobre. Ela não tem condições de sair e ir lá. Imagine para o Recanto das Emas, que ela vai ter que pegar um ônibus, depois pegar outro para ir para o Recanto das Emas, talvez 3. Um para ir até no começo do Recanto das Emas, outro para ir até lá na escola. E aí acaba que o filho fica nessa situação em ter uma mãe ausente por questão dela ser pobre.
simplesmente ser pobre. Então, esse direito que está no ECA, no artigo 53, de proximidade da escola, é algo que deve ser pensado, melhor pensado, e esse estudo que vai vir da UNB, eu acredito que não valerá apenas para o Distrito Federal, não, tenho certeza que não valerá só para o Distrito Federal, mas que seja uma definição que valha para o Brasil todo, né? E que todos os prefeitos, governadores, pensem nessa questão da proximidade. Ok. Doutor Cajazeira, agora que vamos falar um pouquinho de saúde. O senhor acompanhou o governador Ibanez aí, parece que nessa época do Covid, o governador fundou um monte de UPA aí, abriu um monte de UPAs, né? E criou o IGES. Como que o senhor viu isso? Foi um grande avanço? Bueno, só se você me permitir, só voltando aqui ao artigo 6º aqui, da questão... quanto à ordem, né, aqui, Aham. realmente não foi pela ordem alfabética, não, Não. deve ter sido pela importância mesmo, porque aqui tá, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, quer dizer, seria então a alimentação se fosse certo. pela ordem alfabética, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, Foi aleatório. a segurança, a convivência social, a proteção à maternidade, à infância, a previdência e assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, assim, previdência social, isso tudo são direitos sociais, então você tem toda a razão e realmente você não faz nada, você não vai a lugar nenhum, até dentro daquilo que eu falei no início. Sem educação, a única coisa que é capaz de aplicar literalmente os direitos, o princípio da igualdade é pela educação. Não tem outro caminho, né? E assim, e outra questão, professor, o artigo 227, a única vez que a Constituição coloca as duas palavras juntas, que é absoluta prioridade, é quando fala sobre, por exemplo, entre vários direitos, o direito à educação de crianças, adolescentes e jovens. Absoluta prioridade. Única vez na Constituição que se diz com absoluta prioridade. O Estado tem que garantir com absoluta Vira prioridade. quase uma redundância, né? Absoluta. Não, mas e olha só, para dar importância. Entendi o grau de importância. Não tem outra prioridade, essa é absoluta. E aí, mas lá não está só a educação, né? Tá saúde. Aí lá a saúde vem primeiro. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é: educação, isso é absoluta prioridade, principalmente quando a gente está tratando das crianças, adolescentes e jovens. Porque, como diz o professor, o senhor foi beneficiado pela educação, o senhor transferiu educação para alunos, tanto é que o senhor é tão querido, e aí eu falo até aqui da doutora Daniela, que agora vai ser ministra do STJ, que um dia falou, né, falando, o professor Cajazeiras independentemente do lado que estivermos dentro da OAB, eu sou fã dele. Então, eu também sou fã do senhor, o senhor foi meu professor no CEUB, e graças a Deus tive a oportunidade de adquirir conhecimento com uma pessoa como o senhor, que pensa no social. Isso é muito importante para a comunidade como um todo. Isso a gente aprende mesmo. Sala de aula nos ensina a dar valor, a respeitar as diversidades em sua totalidade, em suas formas de existência. É uma faculdade literal, né? Literalmente falando, é uma sala de aula, você fazer com que as pessoas sejam vistas, e eu sempre fui um professor, você sabe disso, eu não consigo ministrar aula sem olhar no semblante, no rosto, nos olhos dos meus alunos. Tanto é que eu conheço, às vezes eu não vou lembrar o nome, mas eu sei quem foi aluno meu, quem não foi aluno meu, porque eu presto atenção durante um semestre inteiro nas expressões de cada um, se está entendendo, se não está. Até quando a pessoa não está se sentindo bem, quando está passando mal, eu observo como professor em sala de aula, né? Porque antes de ser um professor, sou um ser humano. E eu gostaria que as pessoas me vissem assim também, como um ser humano. Eu sempre quis oferecer aos outros, às outras pessoas, o que eu gostaria de receber. Respeito, atenção e, acima de tudo, a amizade dessas pessoas. E o professor, ele proporciona isso. Hoje eu estava numa audiência no Ministério Público
E uma das promotoras que estava lá, após ela veio, me abraçou com respeito, com admiração, e disse: eu tive a honra de ter sido sua aluna lá no Uniceub, no ano tal. Isso não tem nada que pague você reencontrar. Agora eu encontro aqui o Maximiliano, né, que eu chamo carinhosamente de Max. Assim, porque não tem outra forma, Bueno. Mas voltando, irmãozinho, à sua pergunta sobre as UPAs durante a pandemia que foram construídas, sobre o legado que isso deixou, né? Infelizmente, Bueno, a saúde pública no Brasil, a saúde de maneira geral, a gente ouve também reclamação, na saúde privada também tem os seus gargalos, né? Mas a saúde pública, acima de tudo, em época como nós passamos, exatamente, passamos só o primeiro ano de pura felicidade no governo, um ano de prosperidade, né? Aí veio que foi 2019, aí veio 2020, 21, 22, com a pandemia, e quer dizer, não tinha como se fazer. Todas as ações do governo eram voltadas para o combate à pandemia, né? E minimizar em suas diversas formas, entre elas a construção de UPAs, de unidades de pronto atendimento, e aperfeiçoamento das instalações hospitalares que tinham. Isso, com certeza, é um legado que a população recebe desse período triste e preocupante do mundo, né? Não foi só aqui no DF, graças a Deus que foi administrada com a devida competência pelo governador Ibanez, essa pandemia. Muitos gestores públicos se perderam pelo caminho na gestão de uma crise tão séria como foi a pandemia, e a saúde, ela continua a merecer, e ai do gestor público que acha que está tudo às mil maravilhas, que não está, né? E tem muita demanda reprimida, muita mesmo demanda reprimida, exames, consultas, pessoas que se aposentaram, que foram dado posse a inúmeros, a milhares de servidores da área de saúde, médicos e profissionais de saúde, de todas as formas, mesmo assim, não está sendo capaz de atender do jeito que a população merece, do jeito que a população paga seus tributos, e que a Constituição assegura também aqui nos direitos sociais o direito à saúde. E, infelizmente, as pessoas precisam ainda recorrer a planos de saúde. O próprio governo do Distrito Federal implantou o plano de saúde para os servidores públicos, né, que era uma demanda antiga que os servidores do GDF tinham. Não é a mil maravilhas também, porque nada é absolutamente perfeito como deveria ser, mas é o que foi possível o governo do Distrito Federal oferecer. Infelizmente, os insumos da área de saúde são uma fortuna. Eu sempre fui um adepto de isentar totalmente os equipamentos da área de saúde. Todas as atividades que fossem voltadas para a saúde, remédios, não devia ser tributado. Isso aí tudo deveria ter isenção, porque isso vem como se o Estado estivesse arrecadando tributo e dando em volta, dando em troca, devolvendo. Então, assim, ficaria uma operação muito mais simples se não houvesse sequer incidência tributária sobre os equipamentos, sobre as instalações, sobre os prédios da área de saúde, porque eu acho que isso é algo que atende perfeitamente o cidadão. E quando eu falo dos prédios, logicamente que os prédios públicos da área de saúde não pagam, tem imunidade tributária, mas aqueles que são particulares, que fossem realmente aplicados, eles deveriam, logicamente, dar uma contrapartida, né, como a diminuição dos preços, porque se os custos diminuem, o preço também, o acesso da população que precisa ter um plano privado de saúde também ficaria mais em conta, né? Então, assim, a pandemia trouxe não só esse legado aí também de ter deixado algumas construções, algumas edificações, e outras devem ser ainda, estão por vir, hospitais, porque eu acho que cada região administrativa deve ter o seu hospital, as suas UPAs, os seus postos de saúde,
as suas unidades básicas, as suas UBS, né? Para que possa ter um serviço à altura do que o contribuinte paga o ano de tributo. Não é possível, doutor Max, que o Brasil seja o país que tem a mais alta carga tributária do mundo e seja um dos piores em termos de devolução desses tributos para a sociedade, em termos de qualidade dos serviços prestados, né? E, infelizmente, a gente tem que se debruçar nesse tema da saúde pública. Muito foi feito pelo governo libanês, mas pergunto para ele se ele está satisfeito. Ele vai dizer que não está. Agora, você imagine para o cidadão que passa um dia inteiro ou uma noite inteira à espera de receber uma ficha para ser atendido. O que essa pessoa vai responder, né? Professor, então, mas eu posso fazer uma provocação? Pode. É uma coisa que eu venho pensando e até quero fazer um artigo, enfim, ou algo numa pós-graduação com relação a isso. Eu coloco sempre como a expressão dessa ideia a história do HRT e o Anchieta. Nós temos ali uma estrutura gigantesca, milionária, extremamente moderna, ao lado de um hospital público em decadência, né? Uhum. E assim, será que não existe aí um conflito entre o interesse particular da saúde com o interesse público? Será que não existem pressões para que esse sistema não funcione? Porque se imagine se aquele sistema embaixo funcionasse, aquela estrutura moderna toda ficaria inutilizada. Porque se a gente tem um sistema de saúde extremamente capaz de resolver o problema da sociedade, aquela estrutura ali poderia se transformar no shopping, porque não ia ter razão de ter aquele hospital de tamanha grandeza ao lado de um hospital público que funcione. Ali é a expressão do que eu percebo que é o conflito entre a saúde pública e a saúde privada. Entendeu? E é essa provocação que eu sempre faço. Eu te digo uma coisa. Eu não vou dizer que não exista esse conflito, mas que não chega assim ao alcance do nível da gente, né? Assim, a gente convivendo, né? Mas porque sempre tem os interesses particulares nas atividades, né? Na atividade privada, logicamente, que existem hospitais particulares aí que são excelentes, como também tem hospitais que fazem parceria com o setor público, como o Sara Kubitschek, o Hospital Sara, que é uma referência mundial em termos de tratamento da traumatologia, da fisioterapia, da reabilitação do aparelho locomotor, né? E você vê também do lado do Hospital de Base o Hospital Sara, ali funcionando na sua plenitude, né? E foi exatamente por conta disso, doutor Bueno, que o Ibanez criou e aperfeiçoou e revitalizou e busca fazer isso com o IGES, né? Que a ideia da criação do IGES era dar mais um reforço, livrar das amarras. Por exemplo, você vai comprar remédio, você tem que fazer licitações, obedecer todos aqueles princípios, contratação de pessoal por meio de concurso público de seleção, porque perde-se muito tempo. Exato, né? Porque isso aí é da essência do serviço público, tem que cumprir aqueles princípios lá. E com o instituto regido pelo direito privado, digamos assim, ficaria mais fácil, né? Para ser ao nível de um Hospital Anchieta e outros, porque eu sempre, em conversa com o governador Ibanez, eu sempre ouvi ele dizendo, professor, se eu fizer a metade do que eu penso fazer pela saúde pública do Distrito Federal, eu já me dou por satisfeito, porque eu sei os desafios que eu vou encontrar para melhorar a saúde pública do Distrito Federal. Mas eu vou canalizar todas as minhas forças, toda a minha energia para melhorar a saúde pública do Distrito Federal. Esse é o gargalo que qualquer cidadão comum que seja ouvido, na época ele dizia, sobre a saúde pública vai falar só de aspectos negativos. E eu quero ver se eu mudo. Aí, infelizmente, aí começou com toda a força na construção de UPAs, de melhoria, de aperfeiçoamento do concurso público. Aí veio a pandemia e pronto, pôs tudo por terra, aquela energia que estaria sendo canalizada para o aperfeiçoamento
da saúde pública veio só para as ações voltadas à prevenção e ao combate à Covid. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Estão aí tentando reestruturar, botar em dia a saúde pública. Eu sei, eu não sou a pessoa mais indicada, não sou nem pertenço ao governo atualmente, mas eu sei, eu sou testemunha ocular do esforço hercúleo do governador Ibanez, da atual secretária de saúde, que é uma profissional da área, a doutora Lucilene, que eu conheço pessoalmente, fiquei conhecendo no governo e via ela dirigindo alguns hospitais, o carinho que ela tinha, o respeito que ela tinha e a preocupação que ela tinha de prestar bons serviços nas regionais de saúde que ela dirigia, nos hospitais que ela dirigia. E é uma pessoa voltada. Então, ela está no lugar certo. Se muito foi feito e muito, com certeza, virá a ser feito ainda, porque a saúde pública clama, e não é só aqui no Distrito Federal. Aqui ela ainda está mil maravilhas. Você vai em outros estados aí. A minha querida Paraíba, que sempre foi um primor na área e exporta profissionais de saúde para o Brasil inteiro, infelizmente, a minha Cajazeiras amada tem 2 cursos de medicina. Quer dizer, para você ter uma ideia como é que lá, se você também fizer um levantamento e ler as matérias relacionadas com a área de saúde, lá na Paraíba também não vão essas mil maravilhas. Então, assim, acho que o caminho passa também, tudo se aperfeiçoa, tudo se moderniza. Acho que a partir do momento em que os gestores públicos levar em consideração que não é só apenas construir prédios, é também aperfeiçoar o sistema de tratar as pessoas, os seres humanos, com a simples marcação de consulta. Hoje tudo é feito pelo aplicativo. Por que você tem que ficar em filas intermináveis na porta dos hospitais ainda para pegar uma senha para ser atendido? Por que não é tudo agendado como na iniciativa privada é feito? Porque nós temos os melhores profissionais na área de saúde, bem preparados, bem remunerados se comparado com outros estados. Lógico que não é à altura do que eles precisam ainda, porque a gente sabe que o aperfeiçoamento, a qualificação deles é muito grande, mas é o que nós temos. Então, assim, quando você se propõe a ser um servidor público, você tem que se dedicar por inteiro àquela causa do serviço público. Professor, mas e a questão da exportação de pacientes também? Porque eu não sei como é que está hoje, mas eu lembro muito bem que minha cidade, aqui Cavalcante, Goiás, na Chapada dos Veadeiros, as ambulâncias vinham entregar pacientes aqui. Agora eles levam para o Hugo. Me parece que teve alguma intervenção, não sei muito bem o que aconteceu, mas eu sei que hoje que é bem mais longe. Mas eu lembro que tinha ambulâncias da Bahia, ambulâncias de Minas Gerais, que vinham... A política de saúde pública do interior do Brasil é ambulância para a capital. Exatamente, mas o que tem que acontecer? Então a gente tem que começar a distribuir a verba para o CPF. Se o CPF vem aqui e utiliza o sistema daqui, a verba tem que ser proporcional à quantidade de CPF que a saúde local está atendendo. Porque não se pode destinar uma verba para a saúde gigantesca, por exemplo, igual para a minha cidade, Cavalcante, Goiás, se o prefeito de lá, não estou dizendo que está acontecendo, só estou dizendo que se acontece, o prefeito de lá manda esses pacientes para outro local. Se manda para outro local, vamos passar a verba para o que está sendo atendido lá. É vacina? É curativo? E passar a verba específica, diminuir a verba. A verba tem que ser por CPF e não por unidade da federação. Porque quando você faz isso, começa a exportação. E aí a gente tem que ser realista. Se o Ibanez transformar Brasília no melhor dos mundos para a saúde pública do Brasil, vai vir gente de todo lado. E aí ele vai ter uma sobrecarga no sistema por pessoas de fora. Hoje já tem, né, o pessoal do entorno, né? Então o que a gente tem que fazer é CPF. Mas isso aí também encontra uma outra dificuldade, doutor Max e doutor Bueno, por causa do SUS, que é um sistema único. Ele é o mesmo aqui em Brasília, lá em Cajazeiras, em Cavalcante, em Goiânia, onde quer que seja. Então, assim, essa pauta da saúde,
o profissional, ele vai buscar onde tem um melhor profissional que vá fazer uma cirurgia de transplante, de rim. Aí ele vai buscar um hospital em tal lugar, onde vai fazer uma cirurgia de olhos, e assim vai. As pessoas buscam muito Mas o recurso não deveria ir mais para lá? As especializações e as especificações. Agora, quanto a clínico, a hospital, que realmente não é só nesse setor da saúde, que o entorno demanda muito aqui, pelas ações do Distrito Federal, na área do transporte público, na área da educação, vários setores aqui no Distrito Federal, se for comparado com o entorno do Distrito Federal, as cidades aqui, a gente tem melhores condições, né? Também na época da pandemia, muita gente daqui saía e ia se vacinar no estado de Goiás, porque a quantidade de vacina aqui não dava para atender a população aqui, por causa exatamente desse fluxo migratório das pessoas, né? Essa pauta da saúde é uma pauta que todos nós, usuários do sistema, seja do sistema privado, seja do sistema público de saúde, a gente tem que carregar, infelizmente, e aí entra para os cursos de medicina, do jeito que proliferaram os cursos de direito, que hoje você pergunta para todos os advogados aí, quantos mil profissionais do direito são formados anualmente, semestralmente, e procura quantos profissionais da saúde são formados. Então, assim, se há demanda, tem que ter também uma quantidade de profissionais da saúde que venha a oferecer. Outro dia teve concurso aqui para o Distrito Federal, para o GES, e os médicos que passaram no concurso não quiseram assumir. Foram para outros. Por quê? Porque a quantidade maior também é anestesistas, né? Exatamente. Pouquíssimos anestesistas. Exato. Aí tem especialização, por exemplo, pediatria, tem poucos profissionais especializados nessa área. Então, assim, vamos especializar, formar, criar faculdades de medicina voltadas para algumas especializações, uma vez que é isso que se busca, essas especializações, e cada vez mais as profissões estão voltadas para as especializações, no direito mesmo está sendo assim. É difícil você ser um generalista somente hoje em dia. Nessa área também da saúde, é a mesma coisa. A gente ficaria aqui o dia e a noite, um ano inteiro debatendo os aspectos da saúde e não encontraria um denominador comum, né? Infelizmente, mas uma coisa eu asseguro. Nunca o governo do Distrito Federal, um governador do Distrito Federal, se preocupou tanto com a saúde pública como o governador Ibanez Rocha. E eu sou testemunha ocular disso. Certo. Doutor Marcos, queria que o senhor falasse um pouco da sua experiência lá na Samambaia como prefeito comunitário e também como advogado da administração de Samambaia. Como foi essa relação com a comunidade? Como prefeito comunitário, para quem esteja nos vendo de outro local do país, de outro estado, que não seja o Distrito Federal, como o Distrito Federal não tem prefeitura, criaram-se o nome de prefeito comunitário, mas na verdade como se fosse é o presidente de uma associação de moradores, né? De uma quadra. De uma quadra, enfim. E então é uma liderança comunitária, né? Que eu tive até o prazer também de receber das mãos do professor Carrazeiros, lá no auditório do Complexo Cultural de Samambaia, também um certificado de liderança comunitária, quando o professor era secretário de atendimento à comunidade. E aí eu digo muito sobre comunidade, eu falo o seguinte: na comunidade existem, assim, visivelmente 3 líderes. É o líder religioso, né? É o líder comunitário e o líder político. O problema é que de vez em quando isso se confundem, essas lideranças se confundem. Ficam numa só. Porque o líder religioso, todo mundo sabe, é o líder ali da igreja, da religião, né, que a pessoa frequenta. O líder comunitário é aquela pessoa que luta por algo. De repente ele é o presidente de uma ONG, por exemplo, de repente lá nós temos o Parque Gatomé, lá em Samambaia. Se montarem uma associação dos amigos do Parque Gatomé, você tem ali lideranças comunitárias, porque eles estão ali em prol daquilo. E qual que é a diferença
da liderança comunitária para a liderança política? É porque a liderança comunitária, ela luta pela aquela questão que ele acredita de fato, independentemente do governo de ocasião ali. E o líder político, ele, de vez em quando, é liderança comunitária, quando ele está na oposição. Quando ele está na situação, ele deixa a coisa acontecer. Quando ele está na oposição, ele se transforma na liderança comunitária. Mas existe o líder comunitário nato, é aquele que luta por algo ali, independentemente do governo que esteja. Né? É quem luta de repente pelo um parque, ou agora eles estão lutando muito pelo Melchior, né, pelo rio ali, montaram, eu não sei se formalizaram, mas eles têm uma espécie de uma organização ali para lutar pelo aquele rio. Então, independentemente do governo de hora, eles vão continuar lutando. Então, para mim são essas 3 lideranças. Eu era liderança comunitária, de fato. Né, a época que fui prefeito comunitário, passamos por alguns governos e todos esses governos a gente brigava pela quadra, independentemente de quem estivesse lá ocupando. Né, fui prefeito comunitário com 22 anos, fundamos uma prefeitura comunitária com CNPJ, que era a coisa mais difícil que tinha, porque tinha as prefeituras comunitárias que era assim, fizeram a eleição, mas nunca formalizaram. Ingressamos com a ação civil pública, tanto é que a escola classe 108 hoje é a escola que é, porque nós denunciamos o Ministério Público, nós brigamos com o próprio Ministério Público para que ingressasse com a ação civil pública, brigamos com a defensoria, para a defensoria nos patrocinar, porque não tinham condições de pagar advogado, e não era advogado à época. Então, essa é a liderança comunitária. E nisso, a gente quer fazer, é o nosso próximo projeto, dentro da subseção do Riacho Fundo 1, 2 e Recanto das Emas, é um trabalho de capacitação dessas lideranças da sociedade civil. De repente tem ali o líder político, mas de repente ele só é liderança política porque ele, na verdade, ele nem sabe como é ser um líder comunitário, ele não sabe nem as ferramentas que ele tem em mãos para poder lutar pela comunidade. E nós queremos fazer, e esse é o nosso próximo projeto, de capacitar essas lideranças, tanto as comunitárias que já existem, e aí, por isso que nossa comissão é integração com a sociedade civil, a gente quer pegar a demanda lá, com essa liderança comunitária, e trazer para que seja discutido dentro da OAB. Por exemplo, é uma demanda sobre meio ambiente, a gente traz e faz a ligação com uma comissão temática da OAB de meio ambiente. É sobre direitos dos animais, com a Comissão de Direitos dos Animais. Por quê? Porque nós temos, doutor Bueno, e o senhor foi presidente de subseção, sabe muito bem, nas subseções, diversas comissões ociosas, que talvez, por conta dessa falta desse link, né, da demanda comunitária ali, com essa comissão, você imagine que maravilha será, de repente, pegar um líder comunitário lá do Riacho Fundo, que está ali lutando pelo um parque, pega ele, ensina ele como fundar uma associação, né? Depois pega essa associação, faz essa ponte com a comissão de meio ambiente lá da subseção, e essa comissão discutir questões reais e não questões hipotéticas, e não ficar discutindo, que eu sempre falo, o sexo dos anjos dentro de uma sala com ar-condicionado, de terno e gravata, mas questões comunitárias de fato. Então a OAB tem muito a contribuir. Haveria uma sinergia, exato, né? A integração. Né? Uhum. Que é exatamente o nome. E ações, doutor Max, que às vezes são discutidas nas comissões temáticas das subseções, que nunca vão ser resolvidas porque não está entre... Às vezes a comissão e a subseção não tem força política para resolver, porque quem vai resolver é a seccional. Ela é muito centralizadora, ela leva essas ações para lá, e quem resolve é ela, até mesmo quando quer, por questões legais, quando quer, quando lhe é conveniente, né? Então, assim, eu acho que a subseção do Riacho Fundo e de Recanto das Emas acertou, não sei se em outras subseções tem, não sei se tem na seccional, essa comissão de relações com a comunidade, de integração com a comunidade, mas eu acho importantíssima essa relação. Eu acho que ninguém mais é tão importante para representar a comunidade numa comunidade quanto uma subseção da OAB. Exato. Eu acho que ela tem os aspectos de defesa das prerrogativas, que isso aí é inquestionável, ela tem outras questões, mas o foco deveria ser, como você está bem, verificar quais são, porque a OAB é uma representante da sociedade civil, sim,
tudo é do interesse, tudo é da conta da OAB. Exatamente. Tudo é da conta da OAB. Está no nosso juramento. Exatamente, tudo é da conta da OAB. É importante essa relação, a preocupação com a qualidade do transporte público, a preocupação com a proximidade da escola para a criança, a preocupação com a qualidade da saúde, da educação, de todos os problemas comunitários. Essa preocupação é um tema da conta da OAB. E é por isso que eu acho que a OAB ela tem que estar também muito voltada e não se encastelar dentro das salas com ar-condicionado e realmente a comunidade, aonde o povo está. Eu lembro que quando a doutora Stefânia era presidente da OAB, nessa época eu era diretor tesoureiro, foi a primeira vez que foi levada a OAB, foi até para estrutural. Eu não me lembro como é que era o nome do programa, eu acho que era Justiça para Todos, uma coisa assim, Justiça para Todos, que ia até onde as pessoas vão, porque elas não têm dinheiro para pagar. Exatamente. Você deu o exemplo das mães que moram em Água Fria, elas não têm dinheiro para pagar para ir na Defensoria Pública, mesmo na FAGE lá. O Cine pediu uma vaga de emprego, Exato. As pessoas não têm. Só quem não morou na periferia não sabe disso. Exatamente. Essas ações, essas questões aí, elas são importantes que a OAB esteja ao lado da comunidade numa hora dessa. Eu sempre fui, quando vice-presidente da OAB, uma pessoa que trabalhei de portas abertas. Eu não recebi apenas os advogados, aqueles jovens advogados que não sabem nem como é que chega na OAB, porque ele é da essência, ele tem medo até. Eu tenho uma vez uma jovem advogada foi receber a carteira, ela disse que tinha pavor de passar de ônibus em frente à OAB. Ela virava o rosto para o outro lado, assim, que ela achava que a OAB era uma máquina de triturar advogados, assim, tal a sisudez, e quando chegou lá, foi Só tão bem recebido. TED, né? Exato, foi tão bem recebido por a gente, tal, encaminhado, acolhido e abraçado. Mesma coisa, a sociedade, está falando de um advogado, agora se imagine as pessoas comuns do povo. Eu recebia também lá, e dava o encaminhamento. Eu acho que é importante, foi daí até talvez a inspiração do nosso governador Ibanez Rocha de criar a Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade, que hoje é uma das secretarias mais cobiçadas politicamente, dada a importância dela, porque... E ela fazia essa integração também, né? Eu fazia exatamente isso. Hoje eu ouvi falar em safari urbano lá no Ministério Público, que as comunidades hoje, Nova York e tal, as pessoas saem a pé e vão conhecer os locais, vão fazer isso, vão fazer aquilo outro, e aí a pessoa que estava levando essa ideia aqui no DF, que ela já tem feito também, que era bom que os gestores públicos fizessem, eu disse, eu fazia isso aí muito bem, eu preferia ir à comunidade do que a comunidade vir até o Palácio Buriti. A Dona Maria, para chegar no Palácio Buriti, ela às vezes ela está tirando o de comer, como se fala, para botar sua melhor roupinha, pegar 2, 3 ônibus para chegar ao Palácio do Buriti. Lá ela chega até humilhada, às vezes, devido à pompa que é. Junta dinheiro por mês, né, para fazer isso. Uma vez chega lá. Então, assim, daí o cuidado e a atenção que eu tinha, eu e minha equipe tínhamos de dar atenção e acolhimento. Porque quando nós fomos lá na periferia, nós fomos bem recebidos. Quando o governador Ibanez estava em campanha, que ninguém conhecia ele, que ele foi lá na Dona Maria, lá, sentou naquele sofazinho furado, tomou água naquele copozinho de extrato de tomate e tomou café naquela xícarazinha sem asa, ele foi bem recebido, foi ouvido. Então, está na hora, quando ele criou a secretaria, dele também dar essa importância para essa comunidade, para essa Dona Maria. E aí a secretaria foi criada, nós demos essa visão a ela, mas eu preferia ainda, e era até mesmo um sonho, uma determinação que o governador tinha, era que a gente fizesse isso, o secretário sair do gabinete, do seu conforto com ar-condicionado e fosse até onde o problema, até onde a demanda era apresentada. Foi isso que nós fizemos durante esse tempo que eu fiquei na secretaria e fazia... E fez com maestria, viu, professor? Fazia com amor, porque eu fazia de coração. Não é porque eu gosto do senhor, não é por conta do meu gostar do senhor, mas, por exemplo, hoje eu não sei quem é o secretário que está no local do senhor. Eu não sei. Pode ser que também eu não tenha interesse
nessa pessoa, não sigo ela no Instagram, mas o senhor, eu lembro muito bem de estar nas comunidades o tempo todo. Então, o senhor fez com maestria a função de secretário de atendimento à comunidade. Porque eu, como pessoa da comunidade, como morador de Samambaia, vi o senhor o tempo todo, né? Na comunidade, na Samambaia, por exemplo, fazendo aqueles eventos junto com as lideranças. Isso, e era nas 33 regiões administrativas, nas mais antigas, nas que foram criadas, inclusive lá em Água Quente, lá que foi a última que foi criada, foi um dos primeiros lugares que eu fui visitar a convite de uma liderança do senhor Raimundo Nonato e dona Remédios, que era uma grande liderança pioneira lá da região, que pleiteava melhorias. Eu andei por aquelas vielas, por aquelas ruas esburacadas, levei lá o programa do GDF chamado GDF Presente, porque o que fazia? Aí quando você estava falando do papel da comissão de relações com a comunidade lá da OAB, o que eu fazia? Eu fazia exatamente isso. Não éramos nós que executávamos as ações, as demandas. A gente pegava as demandas da comunidade e encaminhava pelo SEI, exatamente, encaminhava pelo SEI para a respectiva pasta que, se era da área de saúde, encaminhava para a Secretaria de Saúde, de Educação, de Segurança, de Transporte, de Obras, e assim ia. Então, uma das ações bacanas que eu vi ser posta em prática foi as ações do GDF Presente, tapando buraco, colocando asfalto em algumas ruas que era possível ser asfaltadas, e assim, hoje está uma região administrativa que, logicamente, com as dificuldades de uma região administrativa no início, mas que está lá, é uma realidade. O governo viu os anseios da comunidade e atendeu. É assim que deve ser uma boa gestão pública. É ouvir a comunidade, e a OAB, que é a representante legítima da sociedade, que, por sinal, em pesquisas que tinham sido realizadas na época que eu estava na OAB, era a entidade civil com mais credibilidade pública, era a Ordem dos Advogados do Brasil. Tudo quanto é coisa, mas tem representante da OAB. As pessoas tinham credibilidade. E lá na OAB a gente fazia isso também. Dar ouvido, dar voz, acolher os anseios da comunidade. E, doutor Cajazeira, eu costumo dizer, eu uso uma frase de Fernando Henrique Cardoso, que geralmente a pessoa da subseção, no caso da OAB, e o pessoal do atendimento à comunidade, no caso do governo, são pessoas que sentem o pulsar das ruas, né? Sim. Fernando Henrique falava do pulsar das ruas. Então, são pessoas que têm essa sensibilidade, diferentemente de alguns deslumbrados, que acham que são o top da galáxia e não resolve as situações, né? Em cima disso, o senhor, como secretário de atendimento à comunidade, teve na dita maior favela do Brasil, o Sol Nascente, à época, e também na estrutural, com aquele lixão enorme lá que tinha na região de Santa Luzia. Como que o senhor vê o avanço dessas duas comunidades hoje? Eu acho, assim, uma injustiça, assim, você chamar o Sol Nascente, pôr do sol, de favela, né? Chamavam, né? Chamavam. E eu vi outro dia mesmo, um programa grande aí, de ambientação, as pessoas falando sobre... São casas bem construídas, tem asfalto... Exatamente, tem a presença do Estado lá, porque normalmente... aliás, eu até... Tem uma creche, inclusive, muito bonita lá, que eu acho que o Paulo Otávio fez exatamente, junto com o governador. Foi com aquelas ações que são feitas de reestruturação, compensação ambiental, né? Que eu acho que é o caminho. Mas no Sol Nascente tem grandes escritórios de advocacia, bons escritórios de advocacia. No Sol Nascente, Pôr do Sol, como é uma cidade que foi irregularmente nascida, foi de ocupação irregular, não tem como o Estado estar presente 24 horas em todos os locais assim para dar e atender as demandas que a comunidade requer, né? Mas hoje é uma região administrativa regularmente criada.
as ações, as demandas da comunidade estão sendo atendidas, né? Como rede de esgoto, primeiramente, né? O asfaltamento, construção de escolas, creche, como você bem citou aí, e outros equipamentos públicos que estão sendo, agora mesmo foi construído um restaurante comunitário, foi entregue para a comunidade com o preço de R$ 1 da refeição, do almoço, da janta e do café da manhã. Então, assim, são ações que daqui a alguns anos você vai ouvir falar muito bem do pool, do desenvolvimento que vai ter o Sol Nascente, aquela região administrativa Pôr do Sol, como Ceilândia foi. Ceilândia hoje é a maior cidade do Distrito Federal, uma das que mais cresce, que tem desenvolvimento, e graças ao quê? Ao vigor da sua comunidade, a luta da sua comunidade por melhorias. Ceilândia, né? Já tem 600 mil habitantes? Tem, por aí. Então, assim, essa meta que se dá. Quando você regulariza uma cidade, uma região administrativa, você não está fechando os olhos para os problemas que tem. Pelo contrário, você está abrindo e criando mais condições legais de você efetivar aquelas ações do Estado, né? Uma vez eu fiquei atolado lá no pôr do sol, lá no lugar que eu fui, começou a chover, e aí o carro, era uma doblô até, um carro alto, e não saía, ficou atolado lá, que a líder comunitária manda um abraço aqui para a Claudinha do Pôr do Sol, e ela lembra disso. A gente foi lá visitar, e até o terminal de ônibus, lá onde ficava o ponto final dos ônibus, era uma área sem urbanização, e atolamos, começou a chover, a gente ficou no morrinho mais alto assim, sem condições mínimas de manobrar o veículo, e eu dentro do carro lá, como secretário de Estado, eu presenciei, como fui também em outros locais lá, no Sol Nascente também, em Ceilândia, lá onde tinha uma rua lá que parecia areia movediça, só que era lama movediça mesmo, que uma assessora minha estava com a bota, ela deixou a bota enterrada lá, porque parecia um massapê mesmo o local. E o Estado estava presente, fazendo as ações, as obras, e sempre continua fazendo. Agora, Brasília é uma cidade nova, uma cidade jovem, é uma cidade que está em transformação direto. Para cá vem pessoas do mundo inteiro para Brasília, e a gente não pode fechar os olhos para isso, e acolher bem também, e dar condições, porque nós somos a capital do país, e somos referência. E as pessoas vêm para cá em busca de melhores condições. Se lá no estado de origem dela tivesse, eles ficavam lá. Como não tem, eles vão procurar melhorias. Nós temos o direito de ir e vir das pessoas, que é um direito de garantia individual, que está aí assegurado na Constituição. E as pessoas podem ir e voltar a hora que quiserem. Elas ficam onde tem melhores condições de vida. Doutor Cajazeiro, e a estrutural? O senhor esteve lá também. Tive. O que conseguiu avançar daquela época para cá? A cidade estrutural era uma cidade que nasceu, e eu vi pessoalmente a cidade ser criada. Eu trabalhava na Câmara Legislativa nesse período que eu te falei, quando era apenas o lixão da estrutural. A luta daqueles guerreiros, daquelas pessoas, daqueles líderes comunitários, líderes de verdade, lutando, e vi algumas pessoas ditas importantes torcerem o nariz. Ai, eu detesto quando esse povo vem para aqui, que eles fedem a lixo, não sei o quê, porque eles iam mesmo com a roupa que tinha, com a luta, com o que tinha para oferecer, que era a garra pela solidificação, pela legalização daquele espaço, e aí foi criada a cidade estrutural, está lá. Agora, tem duas realidades. Tem lá uma área que é a Santa Luzia, o bairro de Santa Luzia, que é uma área de preservação ambiental, está dentro do Parque Nacional. Por mais que o governo do Distrito Federal queira, e eu também fui testemunha disso, queira regularizar aquela situação, melhorar pelo menos, minimizar as condições, botar um asfalto, botar água,
É impossível, porque tem ação do Ministério Público proibindo e até punindo mesmo o governo do Distrito Federal de fazer isso, né? Tem ações, agora, de outra parte, você não pode fechar os olhos para uma realidade que existe. Ali tem crianças, ali tem idosos, tem pessoas com deficiência, pessoas com todo tipo de dificuldade, de vulnerabilidade social ali naquela área. A cidade estrutural, ela é uma gracinha, uma beleza para você andar com pessoas honradas, pessoas honestas. Se você prestar atenção, é uma das cidades que tem o menor índice de criminalidade, por incrível que pareça, de violência. São pais de famílias, mães de famílias, jovens honrados, trabalhadores, que lutam pela sobrevivência, né? Mas as pessoas têm medo, porque a cidade estrutural, porque nasceu a partir de um lixão. Só que o lixão hoje não está mais lá, o aterro sanitário foi criado em Samambaia, esse lixo é levado para lá, agora apenas alguns entulhos da construção civil, exatamente para aterrar, reciclagem, a parte de reciclagem ficou lá, tem vários galpões que tem pessoas que sobrevivem dessa reciclagem, e assim, Santa Luzia é uma ação que está sendo criada e construída juridicamente pelas instâncias do governo do Distrito Federal, com o governo da União, com o IBAMA, com o Parque Nacional, com o Ministério Público, para encontrar uma solução. Eu, como ser humano, como pessoa, o meu sonho era que fossem construídos alguns prédios, assim, tipo como era um projeto para se fazer ali, em volta, umas moradias populares de edifício ali, para abrigar com dignidade aquelas tipo pessoas. Mangueiral, né? Exatamente. E lá, dentro Ou da igual cidade... Riacho 2, né? Isso, dentro da cidade estrutural, tem área, dentro da cidade, sem invasão da área de preservação, poderia ser feito ainda, nesses bolsões, em área pública mesmo do Distrito Federal, poderia ser construída, e quero crer que os órgãos que cuidam da habitação aqui no Distrito Federal têm essa preocupação e devem estar cuidando disso, porque, do contrário, aquelas pessoinhas lá do Santa Luzia vão ainda sofrer muito, principalmente em época de chuva, nessa época de calor, de Doutor poeira. Cajazeiro, eu ia brincar com o senhor agora dizendo que lá precisa um ingênio ambiental, né? Uma forma de desmistificar essa exigência do Ministério Público contra o governo, né? Seria um jeitinho brasileiro, de repente, de poder repassar verba para um asfalto. Porque aqui dali é uma realidade, é uma realidade. E o próprio lixão estava dentro. O lixão ainda está do outro lado ainda da Santa Luzia. Então, uma coisa que mais, exatamente, mais poluidor do que o lixão, mas está lá. É uma área do Parque Nacional e que isso aí vai ter muito ainda essa dificuldade. Doutor Max, eu vou agora passar a bola para o senhor, fazer uma pergunta sobre transporte e mobilidade para o doutor Cajazeiras. Deixar com o senhor para fazer essa pergunta, porque nós estamos quase no final do nosso podcast e esse é um tema muito caro ao doutor Cajazeiras. Então, eu gostaria que o senhor fizesse a pergunta sobre mobilidade, transporte, mobilidade, ciclovia, enfim, fique à vontade. Professor Cajazeiras, assim, nós que moramos em Samambaia, né, que moramos na periferia do Distrito Federal, na cidade de Satélites, nós temos um problema muito grande com relação à mobilidade. Apesar do investimento que se está tendo em mobilidade, mas nos parece que a mobilidade hoje é pensada de forma a privilegiar o transporte individual, que é o veículo, né, o carro. Como o senhor pensa assim, uma solução para a solução dessa questão de mobilidade no local que, assim, perto do Brasil como um todo, é um ovo e que, de repente, poderia servir de modelo de mobilidade para o Brasil como um todo? Eu acho que é investir mesmo, Max, em transporte de massa. Se as pessoas tiverem um bom transporte público, elas deixam o carro em casa e vai de transporte, ela vai de metrô, ela vai de ônibus. Então, assim, uma coisa que
vai ajudar muito é a revitalização da EPNB, como está sendo feito naquela DF-001 ali do Riacho Fundo 2, Recanto das Emas, para desembocar nessa via que está realmente estressada de trânsito, que é a EPNB, né? Então, assim, os veículos saem de Samambaia. Samambaia é uma maravilha, as vias, o trânsito interno lá não tem, ainda é uma cidade belíssima, planejada, ruas largas e tudo. Mas quando as pessoas vão sair de lá, aí encontra a interdição logo de cara naquele viaduto, naquela BR que vem de Goiânia e de outras cidades do entorno, Santo Antônio Descoberto, agora Água Fria, e de outras cidades do entorno do Distrito Federal. E aí vem o gargalo ali na EPNB, que vem os carros do Recanto das Emas, Riacho Fundo 2 e Santa Maria, às vezes do Gama também, que vem, corta caminho por ali. Ponte Alta, né? Exatamente, Ponte Alta, que é outra cidade, daqui a pouco vai ser uma região administrativa também, porque está ficando uma coisa assim, igual o Vicente Pires antes. E o que eu digo assim, a solução é investir realmente também na qualidade do serviço do transporte público. Por exemplo, metrô. O metrô foi aberta uma licitação agora para haver a expansão do metrô lá em Samambaia, né? Isso aí vai demandar também de colocação também. Vai até onde, hein? De mais linhas. Vai até o finalzão lá. Eu não sei como é que é o nome da região lá, porque eu confesso a você assim, que pelo nome da quadra eu não sei. O povo de Água Quente vai querer a expansão agora, hein? Água Quente. Até Quadra Mil, né? Da Samambaia, que é lá na região do frigorífico lá. É por ali, assim. Agora tem que ir para Água Quente. Eu não sei qual é. Então, assim, essa parte aí da expansão do metrô, sei que também vai ser feita também lá no setor O, lá em Ceilândia também, vai haver uma grande expansão. Está se falando também um pouquinho de avançar um pouco na Asa Norte, pelo menos até o Agarrã, porque assim, uma obra de metrô é caríssima, e aí vai aproveitar o PAC aí também, com verbas federais, para que isso dê realmente uma aceleração e possa oferecer melhores condições. Com relação ao transporte público, investir também em vias exclusivas. Você vê que os carros que vêm do entorno, aqueles ônibus, eles vêm com aquela dificuldade até chegar no DF. Depois no DF, ali Santa Maria para cá, com o BRT, já flui normalmente o transporte, já diminui em 45 minutos a viagem de quem anda de ônibus ali do entorno sul, por causa da possibilidade de usarem ou da autorização para usar o BRT, que é aqui no Distrito Federal. Então, assim, você construindo vias exclusivas para ônibus, você já alivia o fluxo também. E eu acho que também poderia ser internamente cada aquelas viagem vias... de ônibus economiza 50 carros na via, Exatamente. Né? Eu acho assim que internamente dentro da cidade de Samambaia é uma cidade gigantesca, né? Às vezes as pessoas moram longe das paradas de ônibus. De ter tipo um transporte, você ia ajudar a gerar emprego também, botar transportes alternativos como vans, micro-ônibus, para entrar naquelas quadras e levarem as pessoas até os terminais de ônibus, que seria na própria rodoviária, do terminal rodoviário da cidade, onde as pessoas também tivessem um pouco mais, investir também em ciclovias, né? Deixa eu fazer uma pergunta, doutor Cajazeira. Ô, Rafael, nosso produtor aí, presta atenção, porque eu acho que pode dar um corte legal essa pergunta minha. Uhum. Doutor Cajazeira, o que o senhor acha do mototáxi? Mototáxi, ela é uma realidade nas cidades menores. Mas para Brasília, com o trânsito violento que tem, é uma temeridade você botar um mototáxi numa cidade grande como Brasília, com extensões territoriais tão altas, tão distantes como é uma região administrativa para outra. Certo. Em algumas regiões que não tem um transporte público adequado, eu acho até que poderia, você pega, por exemplo, Fercal, Paranoá. Você pega Paranoá. Quando eu morei em Planaltina, não sei se hoje tem mais. Tinha. Exato. Mototáxi Planaltina, com a cidade plana, assim, perto, as coisas uma da outra, assim. É um serviço, mas não é regular. Não é regularizado como é o táxi.
ele deveria é um serviço, fazer essa regularização. eles dão o nome de mototáxi e tal, mas não é autorizado. Então, assim, essa atividade do mototáxi, ela seria, mas já foi, de acordo com estudos dos profissionais que entendem do assunto, aí já foi até descartado por causa do perigo que é com o trânsito violento, assim. Você pode ver que em outras cidades grandes, capitais, não tem mototáxi, tem cidades menores, bairros, periferias, assim, para atender, assim, rapidamente. E aqui tem, de forma sem ser autorizada, né? Entendi. Então é isso. Nós estamos chegando quase no final do nosso programa, né? Eu queria que o Dr. Cajazeiras falasse um pouquinho para mim de ciência e tecnologia no GDF e depois desse o seu Instagram, telefone, e-mail para os telespectadores e também para os seus ex-alunos que devem estar com saudades. Pois é. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que eu sou a pessoa menos indicada para falar de ciência e tecnologia, né? Mas eu te digo uma coisa. Quando eu estava no governo do Distrito Federal, eu via essa pasta ser muito bem cuidada pelo então secretário Gilvan Masp, que hoje é um deputado federal que está ocupando com muita maestria lá. Aqui eu mando um abraço, meu amigo Gilvan Máximo, lá como deputado federal. Então, assim, atualmente eu não sei como está, mas ele era uma pessoa que lutava pela qualidade, pelo aperfeiçoamento da tecnologia. Ele trouxe o Campus Party para cá, que são jovens pensando a tecnologia, a informatização, a própria inteligência artificial, que está muito em voga hoje, né? E hoje em dia... Ele trouxe os carros elétricos também. Carros elétricos, né? Que infelizmente não foi levado muito a sério, a termo depois, mas trouxe esses carros elétricos, talvez até a forma, o tamanho deles, assim, não foi muito atrativo, assim, mas ainda tem, acho que 1 ou 2 no GDF, mas eu acho que a tecnologia é um caminho sem volta para a cidade como Brasília. Eu acho que é o que mais se busca hoje, é a tecnologia. Tem uma cidade tecnológica lá onde fica a Biotic, lá na Granja do Torto, que são tecnologias vinculadas à Codeplan, à Secretaria de Economia, à Terracap, que buscam dar ênfase a essa ciência, a esse estudo, a FAP também, a tecnologia. E eu acho que ninguém consegue conviver hoje, doutor Bueno, sem a tecnologia, seja ela nos hospitais. Hoje você vê cirurgias sendo feitas por telemedicina, quer dizer, coisa impensável, né? Então, assim, o Distrito Federal, que é uma cidade jovem, que é uma cidade que tem tudo, não tem indústrias poluentes, quer dizer, tinha tudo para desenvolver tecnologias, ciências voltadas para a informatização de tudo, ser uma cidade autônoma em todos os sentidos, né? Seja até mesmo o transporte público de passageiros, você colocar veículos elétricos, veículos, táxis, Uber, todos a parte assim, com incentivos para que as pessoas limpa, renovável, sem poluição e incentivar, acima de tudo, as ciclovias, que eu acho que além de trazer saúde para as pessoas, traz qualidade de vida também a pessoa andar, porque não adianta você só botar uma ciclovia se você também lá onde a pessoa trabalha não tiver um banheiro para ela tomar banho quando chegar ou quando for sair, e um bicicletário com segurança para ele estacionar sua bicicleta. Então, assim, não ter uma linha de ônibus com a integração, o bilhete único é a coisa mais maravilhosa que tem, que você poder pegar vários veículos, e eu acho que falta essa divulgação do bilhete único, assim, para as pessoas saberem que ele funciona direitinho. É muito bacana o bilhete único, que é uma forma de tecnologia, que o BRB é um dos desenvolvedores, né? Os cartões do bilhete único. Essa parte toda aí é tecnologia, essa parte hoje é ciência, e eu acho que eu não estou
informado a respeito de a quanto andam os projetos do então secretário de Ciência e Tecnologia, doutor Gilvan. Quando eu era secretário, eu sempre estava trocando ideias com ele. Tem também o Wi-Fi social, né? Foi o Wi-Fi social que ele implantou em várias feiras, hospitais, pontos públicos, né? Rodoviárias. Então, assim, eu acho que é um caminho sem volta a tecnologia, a ciência, e eu tenho certeza que o governo do Distrito Federal está cuidando com muito carinho, com a competência que lhe é necessário para levar bom serviço para a comunidade. E o seu Instagram, telefone e e-mail? @Severino Cajazeiras, professor Cajazeiras ou Severino Cajazeiras, professor Severino Cajazeiras simplesmente, ou Severino Cajazeiras e outro Cajazeiras, @Cajazeiras. Doutor Marcos, seu telefone, e-mail, Instagram? Hoje a gente está fazendo a divulgação mais pelo Instagram. Então, meu Instagram, pessoal, é @maxminianomagalhães, né? Sem acento. Pode soletrar o Maxminiano aí. M-A-X, X mudo, né? M de Maria I, N de navio I, ano, né? Maxminiano. Magalhães, tudo junto, @Maxminiano Magalhães. Ou pela Comissão de Integração com a Sociedade Civil, que agora eu não sei se o arroba é com integração, mas se você colocar lá na pesquisa Comissão de Integração com a Sociedade Civil, você vai ver um símbolo, vai ter um OAB e uns bonequinhos assim de mãos dadas e a OAB no meio, né? No ícone lá. Isso. Ok. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, né? Grandes Encontros. Eu quero agradecer ao doutor Severino Cajazeiras, professor de Direito Tributário, diversas faculdades e cursinhos, vários cargos na OAB, como conselheiro, tesoureiro, secretário-geral, vice-presidente, conselheiro federal também, e ex-secretário de Atendimento à Comunidade do GDF. Colocar os nossos microfones e câmeras à disposição para suas despedidas ou mais alguma consideração que o senhor queira fazer. Eu quero imensamente te agradecer pelo convite, oportunidade de falar aí com meus amigos aí do direito, do mundo jurídico. Eu que sou professor há 35 anos, comecei a dar aula no dia 28 de março de 88, então eu tenho um legado muito grande. Na época da Constituição, hein? Exatamente, março de 88. Eu tenho um legado muito grande, eu tenho uma coisa que eu chamo de patrimônio moral. Existe patrimônio cultural, patrimônio da humanidade, patrimônio imaterial, e eu tenho um patrimônio que só eu carrego no meu coração, na minha alma, na minha vida, que são vocês, ex-alunos meus, que são meu orgulho de onde eu estou, reencontrar um amigo que eu fiz, que Deus me deu a oportunidade de fazer, vindo lá de Cajazeiras, conhecer pessoas tão importantes como vocês, como esse jovem que está aqui do meu lado esquerdo, né, o Maximiniano Magalhães, que eu carinhosamente chamo de Max, e que estamos seguindo as gerações. Eu ainda continuo na ativa, continuo professor e continuo um apaixonado por gente, por pessoas, pela advocacia, pela comunidade, por pessoas. Porque se você não gostar de gente, não vai ser professor, não vai ser político. Não sai de casa, fique em casa, porque é a melhor forma que você tem, porque, do contrário, nós estamos precisando de pessoas que abracem, que acolham, que dê amor, que dê afeto, que dê carinho e, acima de tudo, que dê atenção. E essa comunicação aqui, por meio do podcast Grandes Encontros, é uma grande oportunidade, Bueno, que você me dá de encontrar grandes amigos para debater grandes temas, como é o tema da comunidade. Eu ficaria o dia inteiro aqui falando sobre assuntos particulares que foram levados, que me eram levados pela comunidade. É muito importante para mim ter essa passagem minha por uma secretaria tão importante que eu ajudei a criar, que foi a Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade. Nada para mim era mais gratificante do que logo de manhã receber as pessoinhas que iam ao Palácio Buriti, pessoas importantes, empresários também,
advogados, pessoas que levavam as demandas pessoais, coletivas, para o governo do Distrito Federal e a gente ter o privilégio de distribuir, de encaminhar para os órgãos competentes. Era muito importante e sempre com um sorriso nos lábios, sempre com o coração aberto. Muito obrigado, um abraço a cada uma e a cada um de vocês que está assistindo esse podcast e agradeço imensamente a você, Bueno, por essa oportunidade, inclusive de reencontrar meu amigo Maximiliano Magalhães aqui. Ok. Doutor Cajazeiro, uma última pergunta que eu estava esquecendo. O magistério é uma cachaça? É uma cachaça, é uma pinga da boa, é uma serra limpa, lá da Paraíba, viu? A melhor de todas. Um abraço. Eu gosto mais, não consigo me ver fora de sala de aula. Muito bem. Agora agradecer ao Maximiliano Magalhães, o nome artístico de Max, né? Muito obrigado, um grande prazer você ter estado conosco. Coloca aí os microfones e câmeras à disposição para suas despedidas ou mais alguma consideração ou convite que você queira fazer. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui do lado do nosso grande professor, que nos ajudou na faculdade, nos ajuda quando solicitado, como secretário, como ex-professor. E quero fazer uma provocação para você que está nos assistindo. O que você está fazendo nesse presente momento para mudar a realidade da sua comunidade? Você está cansado de só reclamar ou ficar nas redes sociais reclamando? Quer entender como você pode ser um agente transformador? Como você pode mudar a realidade da sua comunidade? Nos procure lá na Comissão de Integração com a Sociedade Civil da subseção de Riacho Fundo 1, 2, Recanto das Emas, e vamos juntos estudar o que você quer fazer e demandar o Estado para que seja feita a transformação que você pretende para a sua comunidade. Estamos à disposição. Eu sou o Maximiliano. Obrigado, professor, por estar aqui do seu lado. Obrigado, doutor Bueno, por ter nos convidado. E esperamos que vocês nos procurem para tentar fazer essa diferença. Muito bem, esse foi o doutor Max, ex-prefeito comunitário, ex-advogado da administração de Samambaia, ex-conselheiro seccional da OAB, atualmente presidente da Comissão de Integração com a Sociedade Civil da OAB do Riacho Fundo 1, 2 e Recanto das Emas. Muito obrigado aos dois, um grande prazer, muito obrigado aos telespectadores. Grandes Encontros volta logo, logo com mais uma entrevista interessante. Forte abraço.